Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos buscá-lo mais e mais. O título do nosso estudo de hoje é: De qual nação virá o anticristo? De qual nação virá o anticristo? Você sabe de qual nação é? Pois se você quiser saber, fique até o final desse estudo, né? Então, se não der para assistir todo de uma vez, assista. Depois, assista uma parte, depois assista outra, mas assista. Então, o anticristo, vamos logo orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor está nos dando, me dando para transmitir para o teu povo. Esta revelação da tua palavra não é do meu pensamento, mas a sua palavra revelada. Porque não tem nada que o Senhor não revele. A única coisa que o Senhor não revelou foi o dia exato e a hora da sua vinda. Mas tudo está aí revelado, os outros. E me ajude a falar tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o estudo de hoje. De qual nação virá o anticristo? O anticristo vem da descendência de Esaú. Muitos pensam que vem de Ismael, outros dizem que vem de Jacó, outros dizem que vem da Roma, mas o anticristo vai vir da nação ou dos descendentes de Esaú. Então, aqui em Gênesis 25, do 21 ao 26, nos diz que Esaú e Jacó, já no ventre da mãe deles, eles já lutavam para ser o primogênito. Eu já dei estudo sobre isso, né? A vida de Jacó. Todos esses estudos eu já falei. Se vocês querem aprender mais sobre isto, então vão lá estudar a vida de Jacó. Então já falei sobre isso. Mas o próprio Deus disse para Rebeca que quem iria receber a bênção de Isaac seria Jacó. Gênesis 25, 23. Em Gênesis 25, 30, Jacó compra de Esaú por um prato de guisado vermelho o direito de primogenitura. Então Deus disse para Rebeca que o menor, o mais novo, seria senhor do mais velho. O mais novo, que nasceu por último, foi Jacó. Esaú nasceu primeiro. Mas Jacó comprou de Esaú o direito de primogenitura. Logo, Esaú não tinha mais direito de ser o primeiro filho, pois ele vendeu esse direito para Jacó. Esaú não se importava com as bênçãos que o pai tinha para ele. Por isso ele vendeu por um prato de guisado vermelho a sua primogenitura. Ele não tinha mais direito, ele vendeu. Mas muitas pessoas dizem que Jacó roubou, que Jacó enrolou, que Jacó enganou. Coisa nenhuma. Jacó não enganou. Jacó tomou posse daquilo que era seu por direito de compra. Ele comprou, ele tinha direito na herança. Primeiro, porque Deus disse que ele iria herdar. Segundo, porque ele comprou o direito de primogenitura. Lá nos estudos eu falo tudo sobre isso. Em Gênesis 27, do 30 ao 34 e do 37 ao 40, mesmo Esaú sabendo que não tinha mais direito na bênção de Isaac, pois ele havia vendido para Jacó por um prato de guisado vermelho, mas ele queria receber mesmo não tendo mais esse direito. Ele sabia que não tinha, ele tinha vendido para Jacó, sabendo que não tinha mais direito, mas queria receber algo que não lhe pertencia mais.
Então, Esaú representava o homem caído no pecado. Esaú também representava a nossa carne querendo pecar. Esaú também representava Satanás, o inimigo do nosso Deus, das nossas vidas, o inimigo de Jesus, o verdadeiro Jacó. Jacó representava Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, lutando com Satanás pelas almas espirituais dos seres humanos. Então, Satanás e Deus e Jesus sempre estão lutando pelas almas. O diabo quer as almas dos homens, mas Deus também quer. Foi Deus quem fez, Deus criou, mas Deus deu o livre-arbítrio. Satanás sabe disso e vai enganando as pessoas com as suas mentiras, para que eles não tenham essa vida. Mas Jesus vem com a verdade da palavra, para aqueles que acreditarem nele, que acreditarem na verdade, que é ele, sejam salvos. Em Gênesis 27:40, Isaac diz que Esaú iria viver pela espada dele, Esaú. Logo, os descendentes de Esaú iriam viver em guerra. Quem vive de espada, vive de guerra. E é o que eles são, né? Esses guerreiros, essas pessoas más. Então, em Gênesis 27:41, Esaú odiou Jacó e planejou matá-lo logo que seu pai morresse, né? Este ódio de Esaú por Jacó foi passado para as suas descendências, para as suas gerações. Os descendentes de Esaú sempre tentaram eliminar os descendentes de Jacó. Sempre houve briga, né, entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Lembrando que Esaú representa Satanás e Jacó representa Jesus. Então é uma briga tanto física, tanto humana como espiritual. Porque a bênção de Isaac para Jacó era uma bênção tanto terrena, tanto humana como espiritual. Em Gênesis 36, do 6 ao 9, nos mostra Esaú separando de Jacó para sempre e indo morar em Edom, cumprindo assim a profecia de Deus em Gênesis 25, 23, Deus dando essa profecia para Rebeca, que eles iriam se separar. Então vamos lá. Em Gênesis 36, os versos do 6 ao 9, nos diz assim: E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, o seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Saul é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Então, Saul foi morar em Edom, e Saul é chamado de Edom. Por quê? Por causa do guisado vermelho que ele comeu. Então, em Gênesis 33, do 8 ao 11, Jacó oferece a Esaú terras não produtivas. Então, vamos ver a bênção que Isaac deu para o seu filho Esaú.
Versículo 8. E disse Esaú: de que te serve todo este... Vou ver bem aqui, é Jacó, certo? Não é Isaac dando bênção a Esaú, é Jacó oferecendo presente. Então, assim, e disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e me recebeste bem. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo e estou com ele até que a tomasse. Então aqui a gente vê Jacó tentando se reconciliar com o seu irmão Esaú, porque quando Jacó saiu fugido da presença de Esaú, porque Esaú queria matá-lo, e Jacó ainda tinha medo de Esaú querer matá-lo, então ele foi fazer este acordo. Este acordo aqui, esta tentativa de Jacó de reconciliar com seu irmão Esaú é o mesmo acordo de paz que Israel nos nossos dias fez com os seus irmãos árabes, com Esaú. Preste atenção. Esaú é Edom, e Edom é a Jordânia. Preste atenção. Primeiro, quem foi feito o acordo de paz foi com a Jordânia, lá no ano 2020. Trump fez esse acordo e então isso passou para todos os árabes, os irmãos de Isaac, né? Os irmãos de Isaac e o irmão de Jacó, porque os árabes são todos os irmãos de Isaac e Esaú, irmão de Jacó. Então eles são chamados de árabes. Mas em Isaías 63:1 nos diz o seguinte. Então vamos para Isaías. Isaías 63:1 nos diz assim: quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Bósira, este ornado com a sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque... Certo, é aqui. Então, versículo 1, vamos comentar aqui. Então, Isaías 63:1, o Esaú espiritual, atrás da bênção espiritual que Isaac deu para Jacó. Então, diz aqui: quem é este que vem de Edom com vestidos tintos de Bósira? Este ornado com a sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Então aqui está falando do descendente de Esaú. Esse descendente vem de Edom, vem da Jordânia. Esse descendente de Esaú vem marchando com a sua grande força, com seu grande poder para a nação de Israel. Então, o Esaú espiritual, através da bênção espiritual que Isaac deu a Jacó. Então, mais em Isaías 63:1, o Esaú espiritual
que é Satanás, né? O Esaú espiritual é Satanás. O Jacó espiritual é Deus, é Jesus. Então, o Esaú espiritual vai atrás da bênção espiritual que Isaac deu a Jacó. Qual foi a bênção espiritual que Isaac deu a Jacó? A nação de Israel. A nação terrena, mas também a nação espiritual. Então, Isaac, representando o Pai eterno, o Pai eterno abençoa Jacó tanto com as bênçãos materiais como com as bênçãos espirituais. Então, Isaac abençoa Jacó com os dois tipos de bênçãos, os dois tipos de Israel. Já botei um estudo sobre os dois tipos de Israel. O Israel terreno, que são aqueles que vieram da carne do homem, né, de Abraão, da carne de Isaac, da carne de Jacó. Mas o Israel espiritual, que veio da fé de Abraão, da fé de Isaac e da fé de Jacó. Então, a Isaac deu esses dois tipos de bênção, a bênção terrena e a bênção espiritual. De Jacó viria o Israel terreno, mas também o Israel espiritual. O Jacó terreno daria a Israel terreno, mas o Jacó espiritual, que é Jesus, daria a Israel espiritual, que é a igreja, né? A igreja é o Israel espiritual. O Israel terreno viria do Jacó terreno, mas o Israel espiritual viria do Jacó espiritual. Em 1 Coríntios 2,14 nos diz que o homem natural, o homem sem Deus, não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso Esaú não foi escolhido por Deus, para dele vir a nação escolhida por Deus, a nação de Israel. Pois Esaú era homem natural, era homem carnal, era homem que não queria Deus. Isaac deu a bênção espiritual somente para o seu filho espiritual. Deus deu a Israel espiritual somente para o Jacó espiritual, que é o próprio Jesus. O próprio Deus, em João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu o Filho dele para que o Filho dele, do Filho dele, viesse a Israel espiritual. Em João 3, versículo 3 e versículo 5 diz, para ver o reino de Deus, Jesus falando para Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que nascer espiritualmente. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito, ou com outra palavra, você tem que nascer da palavra de Deus, que é Jesus, e do Espírito de Deus, que é a água. Mas como foi no começo da vida de Esaú e Jacó, ainda no ventre da sua mãe, onde o Jacó humano lutava com Esaú pela bênção do seu pai Isaque, o Esaú e Jacó lutando tanto pelo Israel terreno como pelo Israel espiritual, assim como no passado, eles já na geração deles, já na gestação da mãe deles, eles já estavam lutando dentro do ventre por esta bênção, tanto material como espiritual. Ainda hoje eles lutam. E eles vão lutar até o final desta humanidade. Então, como foi no passado, também será agora nos últimos dias. Então, preste atenção.
Satanás usará um dos seus descendentes ou dos descendentes de Esaú e marchará para Jerusalém para assumir o domínio de Jerusalém e de lá governar todo o mundo. Isaías 63:1 diz assim: quem é este que vem de Edom? Quem é este que vem da Jordânia, com vestidos tintos de Bósira, de vermelho? Bósira é vermelho. Este ornado com a sua vestidura que marcha com a sua grande força. Então o anticristo vem da Jordânia, com as suas vestiduras vermelhas, representando que ele é descendente de Edom, de Esaú. E ele vem com sua grande força, ele vem com todo o poder nas suas mãos. Ele recebeu esse poder de todas as nações. Ele fez um acordo com Israel, ele fez um acordo de paz, né? Um acordo de paz, o mesmo acordo que Jacó fez com Esaú, a reconciliação, e agora ele vai assumir o trono de Israel. Ele vai assumir Jerusalém para de lá governar. Então, em Isaías 63:1 tem uma pergunta: quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bósira, ou melhor, de vermelho? O que vem de Edom é o descendente de Esaú, por isso os vestidos dele é tintos de vermelho, pois Esaú foi chamado de Edom, devido o guisado vermelho que ele recebeu das mãos de Jacó. E este que vem de Edom é o anticristo, o antimessias, e ele vem marchando com a sua grande força, o poder. O anticristo virá para Israel. Ele vem para Israel para assumir o governo mundial. Ele vem com o poder de governo mundial em suas mãos. Ele já vai receber esse poder em suas mãos, mas não vai se revelar agora como este governante. Ele vai se revelar só depois que a igreja subir e for arrebatada. Mas o sistema que colocou ele, que está colocando ele como o governo mundial, esse sistema já está governando desde 2020. O Esaú humano não governou Israel, pois não recebeu de Deus esta autorização, mas ele recebeu do Jacó humano este presente de governar Israel. Então, o Jacó, quando se encontra com Esaú, e ele oferece aqueles presentes, né, a Esaú, para ter um acordo de paz entre eles, para fazerem as pazes, para se unirem. Ali é o acordo de paz de Daniel 9, do 26 ao 27. Então, é como se Jacó, humano, estivesse fazendo o acordo de paz entre Esaú e todos os árabes. Por isso, todos os árabes têm que assinar este acordo de paz. Então, quando o último, né, governo árabe assinar, então, todos, mesmo porque lá no Apocalipse 16... diz que o rio Eufrates secou para preparar os governos, os reis do Oriente, para a guerra contra o Jacó espiritual, contra Jesus. Ainda em Isaías 63:1, Deus diz: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. O versículo 2 diz assim, versículo 2 de Isaías, né? 63. Porque está vermelha a tua vestidura
e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar. Preste atenção. Eu já vi a tradução como se este que vem de Edom fosse o próprio Messias dos judeus, mas não é, aqui não está falando. Quem está falando é o próprio Deus. E aqui ele diz: porque está vermelho a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Então Deus diz: por que as tuas roupas estão vermelhas, parecida com as roupas de Cristo? Esta é a pergunta. Então aqui não tem nada a ver com Jesus. Esse que vem de Edom é o anticristo. Ele vem com as roupas vermelhas porque Esaú é Edom, é vermelho, devido também ele ter recebido esse nome devido ao guisado vermelho que ele comeu. Então, aqui Deus faz porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Por que as tuas roupas estão parecidas com as roupas daquele que pisa no lagar? Esta é a pergunta aqui no versículo 2. Por que está vermelho a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? As vestes e roupas do anticristo são vermelhas como as roupas de Jesus. Ele tenta se passar, se parecer com o Messias, com o verdadeiro Messias, com o verdadeiro Jacó espiritual. Então, o verdadeiro Messias, os vestidos e as roupas do anticristo eram vermelhas, porque ele representava Esaú, que era Edom, que era vermelho. Mas as roupas de Jesus estavam vermelhas, era devido pisar o lagar. Que lagar é esse, né? Aqui em Isaías 63, do 3 ao 6, diz assim: eu sozinho, que é como Cristo falando, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, que está falando do Deus homem, de Jesus Cristo, o Jacó espiritual. Os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remédios é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, a sua força derrubei por terra. Então aqui é o próprio Messias falando o que ele vai fazer agora nos últimos dias. Então as roupas de Jesus estavam salpicadas de vermelho, mas era do sangue dos ímpios, dos satânicos, daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Mas o anticristo, ele vai vir com as roupas vermelhas, como se fosse sangue, como se fosse o Messias. O Messias vai ficar com as roupas salpicadas de sangue, porque na volta dele, e mesmo antes da volta dele, ele vai destruir todos estes ímpios, estes malignos. O sangue dele, na volta dele, vai ser derramado. E Satanás vem aqui com as suas vestes vermelhas, como se fosse sangue. Então, ele imita o verdadeiro Messias. Então, aqui no Apocalipse 14, do 18 ao 20, nos diz o seguinte:
Apocalipse 14, do 18 ao 20, assim. Olhei e vi uma nuvem. 14 do 18, não é do 14. É 14 do 18 ao 20, diz assim. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Aqui é a ceifa dos ímpios. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então aqui está falando da guerra da guerra do Hemagedon, né? Quando Jesus vier, esses ímpios, estes malignos serão ceifados, serão mortos, e isto chama-se pisar no lagar. Ainda no Apocalipse 19, 15, nos diz o seguinte: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus está com as vestes salpicadas do sangue dessas pessoas ímpias. E o anticristo vai vir com as suas roupas vermelhas, tentando dizer que é o verdadeiro Messias dos judeus. Em Obadias diz mais claro que o anticristo vem de Edom, que nos nossos dias é a Jordânia. Então, no tempo de Esaú era Edom, hoje é Jordânia, né? Mudou o nome, mas o lugar é o mesmo, o povo é o mesmo. Em Obadias 1, nos diz que foi enviado um emissário. Então vamos lá, Obadias. Profeta Obadias. O que é que ele diz? Verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário, dizendo: levantai-vos e levantamo-nos contra ela para a guerra. Então aqui Edom está se levantando para a guerra, né? Então o versículo 1 nos diz que foi enviado um emissário dizendo: os edomitas sempre estão procurando guerra com a nação de Israel, né? Os israelitas, os judeus, seus irmãos, seu irmão, né? Pois nunca aceitaram que Jacó fosse abençoado no lugar do seu pai Esaú. Então, os edomitas, né? Os da Jordânia, os edomitas, nunca aceitaram que Jacó fosse abençoado no lugar do seu pai. Só que Deus já tinha escolhido Jacó antes dele nascer. Ele já estava no ventre de sua mãe, lutando por esta bênção. Só que o pai espiritual de Esaú nunca foi o pai espiritual dos patriarcas. Então, Deus não escolheu
Esaú, porque o Deus de Esaú não era o mesmo Deus de Jacó. O Deus de Esaú era outro. Então, o Deus de Esaú, mais tarde, veio ser Alá. Então, antes adorava outros deuses, outros ídolos, mas depois ele passou a adorar o Alá, né? O Deus de Jacó é o Deus, é o Pai eterno, o Deus de Abraão e Isaque. E Jacó continuou adorando o Deus do seu pai, do seu avô, né? Mas Esaú escolheu os ídolos, logo ele casou com mulheres idólatras. E nos últimos dias, né, há muitos anos atrás, eles adoram Alá. Então não é o Deus de Esaú, não é o mesmo Deus de Jacó. Por isso eles não poderiam receber a bênção espiritual de Deus. Que a bênção espiritual de Deus era para que do que recebesse a bênção viria a nação que Deus queria. E Esaú não queria adorar a Deus, não tinha compromisso com Deus. Ele se desfez muito ligeiramente da sua primogenitura, mostrando assim que ele não se importava com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. E tem muita gente trocando a sua comunhão com Deus por outras coisas. Então vamos fazer uma reflexão da nossa vida, né? Então, aqui em 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, nos fala do Adão terreno e do Adão espiritual. Primeiro veio o terreno, o Adão terreno. Depois veio o Adão espiritual. Primeiro veio o Jacó terreno, depois o Jacó espiritual. Então, Esaú representa o homem terreno que serve a Satanás, que é dominado pelo diabo e que não pode receber bênção espiritual sem se tornar espiritual. Então, para uma pessoa receber as bênçãos espirituais de Deus, que é a vida eterna, que é a salvação, que é o Espírito dele, Deus, dentro do nosso ser, do nosso espírito, do nosso coração. É preciso a pessoa se arrepender dos seus pecados, reconhecer o Jacó espiritual como sendo o seu Senhor, você sendo o servo dele, você servindo a ele, coisa que o Esaú terreno, o Ismael e os outros filhos de Abraão com as outras mulheres nunca reconheceram Jacó como sendo o seu Senhor. Por isto essa guerra. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nos humilhar diante dele, porque ele é o nosso Jacó espiritual. E só receberá a bênção espiritual quem tiver, quem reconhecer, quem receber, quem se humilhar diante do Jacó espiritual que é Jesus. Se não fizer isso, não vai se arrepender. Aqui em Gênesis 27, 40, nos diz o seguinte. Em Gênesis 27, 40, nos diz o seguinte, em relação a esse assunto. Diz assim: e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então vê o que Isaac disse para Esaú na bênção que ele deu para Esaú. Então Esaú, ele só iria tirar o jugo do pescoço dele quando ele o que? Acontecerá, porém, que quando te libertares. Só quando ele fosse liberto, quando ele reconhecesse o Jacó
a nação de Israel como aquela que é o seu Senhor, o Jacó espiritual que é Jesus, que é o líder de Israel. Não está se falando só do homem Jacó, mas do Jacó espiritual que é Jesus, que é o próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas. Quando ele se libertasse da idolatria, da cegueira espiritual, quando ele reconhecesse os seus pecados, quando ele reconhecesse Jacó como seu Senhor, como seu Salvador, então ele seria liberto e também o jugo do pescoço dele seria tirado. Então isso não serve só para o Esaú, só para os árabes, só para os descendentes de Esaú, mas para todo mundo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas para que Satanás tire o jugo do seu pescoço, tire o jugo da sua vida, para que você seja liberto da escravidão do diabo, é preciso que você reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você reconheça Jesus como seu Jacó espiritual, como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, e o receba no seu coração. E seja humilde em servir a Ele. Se você não fizer isso, Satanás vai sempre estar com você como escravo, como com uma corrente no seu pescoço e você carregando aquele jugo. É o que os Islã fazem hoje. Eles matam as pessoas, eles se enchem de bomba e se explodem no meio das pessoas. Eles odeiam os judeus, eles estão odiando também os cristãos e isso vai só aumentar. Por quê? Porque eles odeiam os descendentes de Jacó. E os descendentes de Jacó é os judeus, esse Israel que conhecemos hoje, e os cristãos também, que são as 10 tribos de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Jacó humano representa o Jacó espiritual, que é Jesus, que é Deus. O Esaú humano representa o Esaú espiritual, que é Satanás. O Esaú humano levantando sempre a espada para destruir o Jacó humano. Representa o Esaú espiritual, que é Satanás, tentando destruir o Jacó espiritual, que é Jesus, o verdadeiro Messias dos judeus e de todo o mundo. Então, quando Jesus veio para cá, para este mundo, para Israel, Satanás sempre estava tentando derrubar Jesus no pecado. Os descendentes de Esaú sempre tentam destruir os descendentes de Jacó. Esta guerra entre Esaú e Jacó começou na barriga de Rebeca, que representa a terra. Então, a barriga, o ventre da mulher representa a terra. E lá na barriga de Rebeca, representando a terra, já estava esta guerra entre estas duas nações, entre estes dois povos diferentes, entre aquele que representava o povo de Deus e aquele que representava o povo de Satanás. Então, o Esaú espiritual, que é o próprio diabo em forma de homem, é o diabo usando o homem, o descendente de Esaú, para destruir o Jacó. Mas também o anticristo, o falso profeta e o diabo serem destruídos por Jesus. Então, o descendente de Esaú, ele é o anticristo. Então, Satanás, ele vai usar o homem, o descendente de Esaú, do Esaú humano. Ele vai usar este homem para fazer tudo aquilo que ele quer, ele, Satanás. E o que é que ele quer? Destruir a humanidade, principalmente os judeus e os cristãos. E este homem vai
ser feroz na perseguição do povo de Deus. Mas tanto o anticristo, o falso profeta e o diabo serão destruídos por Jesus. Aqui em Isaías 63:1 nós já vimos, né? A pergunta, quem é este que vem de Edom? Né? Quem é este que vem de Edom? Quem é este que vem de Edom? Quem é? É o anticristo. O que vem de Edom é o anticristo. É o descendente de Esaú. Então é ele que vem de Edom, com todo o seu poder, né? Seu governo, suas forças armadas de todas as nações nas suas mãos, para poder fazer tudo aquilo que o diabo quer. E o Esaú virá disfarçado de Jacó. Então ele vem com as roupas vermelhas, dizendo que é o Jacó espiritual dos judeus. Ele vem com as suas roupas vermelhas, como a roupa do Jacó espiritual. As roupas do Esaú são vermelhas, porque Esaú é Edom. E também porque as roupas do Esaú têm o sangue dos judeus em suas mãos, em suas roupas, né? Aqui em Obadias 1:8 nos diz o seguinte. Obadias, capítulo 1, Obadias só tem um capítulo, né? Então vamos ver o versículo 8. Diz assim: porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Preste atenção o que Deus está falando aqui, porque isso é muito importante. Deus revela o que irá acontecer com Edom ou Jordânia nos nossos dias, né? Deus diz que os sábios de Edom perecerão. Ou melhor, os sábios são os religiosos que há muitos anos mentem para este povo, né? Usados por Satanás, esses religiosos usados por Satanás, têm enganado este povo com as suas heresias, desviando eles do verdadeiro Deus de Abraão. Então eles adoram Deus pensando que é o Deus de Abraão, mas na verdade é o próprio diabo usando este ídolo, né? Que não tem nada a ver com o Deus de Abraão. Então aqui diz, versículo 8, né? Diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então Deus vai fazer perecer os sábios, os entendidos, os religiosos. Mas também Deus vai fazer e o entendimento do monte de Esaú. Então Deus vai fazer que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então, tanto os sábios como o entendimento religioso dos edomitas, Deus vai fazer desaparecer. Porque eles entendem o seguinte, eles entendem que o Deus deles é o Alá. Porque estou lembrado agora o nome lá, que viu, né, este Alá, que o anjo Gabriel trouxe o Alcorão para ele, né, e eles têm essa doutrina, essas heresias, como se fosse real, como se fosse
realmente vindo de Deus. E aqui Deus está dizendo que vai destruir os sábios de Edom. Esses religiosos vão morrer. E o entendimento do monte de Esaú, o monte de Esaú, preste atenção, o monte de Esaú é o lugar onde fica a mesquita, onde eles dizem que receberam o Alcorão, no monte Jabal al-Naur. A mesquita que foi construída lá neste monte foi a Meca. Então, Deus vai destruir esse entendimento errado sobre ele, Deus. Em Obadias 1:8, Deus está dizendo que naquele dia, no que dia? No dia da volta de Jesus para governar este mundo. Ou melhor, na segunda vinda de Jesus a Jerusalém, a esta terra. Jesus, o verdadeiro herdeiro das bênçãos de Isaac, o Pai eterno, ele Deus, destruirá os sábios de Edom, os religiosos dos árabes e também destruirá o falso entendimento dos árabes em relação ao Criador, o verdadeiro Deus. Então, Satanás deu essas heresias e eles aceitaram como vinda do Pai Eterno. E eles vivem nesta mentira e Deus vai destruir isto deles. Eles entenderão que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é Yeshua e não Alá. Então eles têm Alá como o seu Deus, o seu Messias, o seu Salvador. Só que é uma doutrina errada que não tem nada a ver com o Pai Eterno. Não tem nada a ver com o Pai Eterno. Em Obadias 1:9, Deus diz o que irá fazer com os valentes de Esaú e com Edom. Então vamos ver. Obadias 1:9 diz o seguinte. Essa live está ruim mesmo, é por causa do assunto, porque o diabo não quer que a palavra de Deus seja revelada. Quando é revelada, sempre Satanás usa os deles nessa internet para poder atrapalhar. Mas eu vou colocar. E quem quiser, vá pesquisar, porque eles também não estão mandando para vocês estes vídeos, esta live. Estão desinscrevendo também vocês. Se estiver desinscrito, vá se inscreva de novo. Ele está fazendo isso em todos os canais que pregam a palavra de Deus. Então aqui em Obadias 1:9 diz o seguinte: e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú, o monte de Esaú, é esse monte onde tem essa Meca, né? Essa principal Meca, esse monte chamado Jabal al-Naur, onde disseram que receberam o Alcorão, né? As doutrinas do Islã, né? Que é a religião deles. Então aqui diz o seguinte: monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então, quando Jesus vier, todas estas pessoas, estes valentes, estes soldados, estes sábios, serão exterminados, porque Jesus vai exterminar todos. Também aqui em Jeremias 49, os versos do 16 ao 18, nos diz o seguinte. Jeremias 49, versículo do 16 ao 18, nos diz assim: quanto à tua
terribilidade enganou-te a arrogância do teu coração. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morada nela, filho de homem. Nem morará nela filho de homem. Então Deus vai destruir e vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra e os seus arredores, que nunca mais foi habitada e nunca mais nasceu mato nenhum. Isso, desculpe. Isso é que Jeremias está falando em relação ao que vai acontecer com Edom na volta de Jesus. Então, em Obadias e Isaías, quando fala que Esaú, quando a gente fala as revelações, palavra profunda, o diabo se levanta, mas ele está repreendido no nome de Jesus. Então, Obadias e Isaías, quando fala que Esaú habitava ou habita nas cavernas, Deus está falando da capital de Edom, que era feita de pedras, que foi feita na rocha. Então, essa morada aí que Jeremias está falando, né? Então, em Obadias 1, do 1 ao 3, e Jeremias 49, 16, fala isso. Então, vamos ver em Obadias 1, do 1 ao 3, diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que de ti, pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Então, aqui está falando da capital de Edom, que era feito de pedras e nenhuma rocha. Por isso ele diz aqui: que habitas nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Então aqui ainda desafia Deus, né? Quem me derrubará? Quer dizer, eu sou grande, eu sou poderoso, tenho força. É isso que o Satanás, né, usando o anticristo, vai pensar de que Jesus não vai derrubar ele. Mas ele vai ser derrubado, ele vai cair por terra, né? Então, Satanás não tem nenhum poder para vencer Jesus. Então, o que Edom fez no passado com Jacó? Seja bem-vinda, Sharon. Que o Senhor te abençoe. Então, o que Edom fez no passado com Jacó, ou nação de Israel, ele fará novamente nos últimos dias. Em Obadias 1, do 10 ao 14, Deus revela o que os edomitas, juntamente com os romanos, fizeram a Jacó. Então, vamos ler lá o que diz lá. Obadias 1, do 10 ao 18, ao 14, diz assim, do 10 ao 14. Obadia 10 ao 14.
por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a confusão e serás exterminado para sempre. Então, nós já vimos que Edom, ou Jordânia, será destruída e nada vai morar mais lá. E aqui Deus está dizendo que vai exterminar, vai destruir toda esta nação. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Então, os romanos, né, no tempo do rei, do general Tito, né, eles invadiram Jerusalém. Então, aqui Obadias está falando sobre isso. E aqui diz que Edom, não é? Era como um deles. Eles também estavam no meio. Eles estavam também lutando com o povo judeu. Eles estavam matando os judeus. Eles estavam saqueando os bens dos judeus. Então, por isso, eles serão destruídos na vinda de Jesus. Então, onde é que fala isso no Novo Testamento? Em Lucas 21, do 20 ao 22. Então, vamos ler lá. Lucas 21, do 20 ao 22, fala esse assunto. Aqui diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, isto aqui aconteceu 70 anos depois de Cristo, com os judeus, né? E eles foram espalhados, mas os edomitas estavam lá. E aqui, Obadias, ele relata, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, que eles confrontaram, eles estavam fugindo, os judeus estavam fugindo, estavam tentando se livrar da morte, e eles estavam ali confrontando, estavam perseguindo. No dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, levaram os judeus, escravos, né? E os estrangeiros entravam pelas suas portas de Jerusalém, e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Tu, Edom, tu, Jordânia, era como um deles. Tu estava lá no meio, tu fazia parte. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio. Então, você não deveria ter ficado alegre, você não deveria ter participado deste massacre, você não deveria ter feito isto. Então, porque fez, será destruído. Este infortúnio, nem alegraste sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alegrar a tua boca, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim,
tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens. Saquearam, né, os bens dos judeus no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Então, os judeus que iam fugindo, né, para outros lugares, para outras cidades, eles estavam nas encruzilhadas, eles estavam nos caminhos, exterminando, matando os seus irmãos, os judeus, né, os filhos de Jacó, porque eles odeiam Jacó, eles querem destruir os judeus, exterminando os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Os que restavam, eles entregavam para os romanos levarem escravos. E quando foi que isto aconteceu? Isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eles fizeram isso, né? Não só eles, mas os outros irmãos deles, né? Os árabes, os descendentes de Ismael e os descendentes dos filhos de Quetura, né? Os 5 lá filhos de Abraão. Todos eles juntos formam os árabes, né? Os reis do Oriente, que odeiam o Jacó, a nação de Israel, e eles lutam para destruir. E Deus está dizendo aqui que vai destruir a Jordânia, vai destruir os descendentes de Esaú. Preste atenção, meus irmãos. Os ismaelitas e os filhos de Quetura são filhos de Abraão com outra mulher. Mas Esaú é gêmeo com Jacó, é filho de Isaque e de Rebeca. Então ele não deveria ter esse ódio do seu irmão. Mas eles têm e lutam para destruir o seu irmão, porque ele não recebeu a bênção que não era dele. Então eles sempre lutaram contra Israel. E agora, com o acordo de Abraão, né, acordo de paz, que foi feito entre a Jordânia, os árabes e Israel, representando a reconciliação feita entre Jacó humano, o Jacó humano e o Esaú humano. Agora, depois deste acordo, foi assinado em 2020 com a Jordânia e no decorrer desses anos com os outros países, né, árabes, acordo assinado com a Jordânia, que é Edom, né, e todos os seus irmãos árabes, o anticristo receberá, depois desses acordos, depois do último árabe, né, se assinar esse acordo, o anticristo receberá o governo do mundo em suas mãos, e ele tomará posse de Jerusalém para de lá governar todo o mundo, como se fosse o Messias, governante mundial dos judeus. Então ele vai receber o poder de governar o mundo do sistema, preste atenção, o sistema de Satanás, que é esses órgãos feitos, né, para ajudar as nações, está sendo usado para trazer o anticristo. Esse sistema vai dar esse poder para este homem, este descendente de Esaú, e ele vai governar todo mundo. Por isso ele vai vir com força. Então Satanás, na pessoa do anticristo, usurpando o lugar do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias. Então ele vai usurpar, ele vai dizer que ele é o Messias. Ele é o governante dos judeus. Ele é o príncipe da paz. Ele é que tem as vestes manchadas de sangue. Ele é que é a justiça. Então é isso que eles já estão dizendo hoje. E eles vão perseguir os cristãos e os judeus
para matarem. Vão matar muita gente. Então, quem não se submeter ao sistema deles, eles irão matar. O anticristo irá matar. Ele irá sujar as suas vestes com o sangue dos salvos, com o sangue do povo de Deus. Então, o anticristo, ele vai usurpar o lugar de Jesus. Então, no Apocalipse 19, do 18 ao 21, o verdadeiro Jacó virá e destronará para sempre deste mundo o diabo, né? Então, o diabo assumiu o trono do mundo quando o Adão pecou, transferindo assim o governo do mundo para Satanás. O Jacó terreno casou com as duas irmãs, Lia e Raquel. O Jacó espiritual também se casará muito em breve com as duas irmãs que são a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel são as 10 tribos de Israel, juntamente com os gentios que hoje chamamos de igreja. A casa de Judá é esta Israel que conhecemos hoje, lá na terra de Israel. É a Israel que conhecemos hoje, lá na terra de Israel, que é o reino de Judá. A casa de Israel, ou as 10 tribos de Israel, ou a Samaria, né? Ou os samaritanos, juntos com os gentios, que nos nossos dias é chamado de igreja de Jesus. No arrebatamento, ela irá ao encontro do noivo. Mas também o reino de Judá, né, que eu já falei, que é esse Israel de hoje. Então, Jesus vai casar com os dois reinos de Israel. O reino de Israel, o reino de Judá, né? Então, na volta dele para essa terra, ele casa com os judeus. Mas até lá, até este casamento, né, até a volta de Jesus, até a segunda volta de Jesus para os judeus, o Jacó espiritual, que é Jesus, terá que enfrentar o Esaú espiritual, né, que é Satanás. Então, ele vai ter que lutar ainda com Satanás. Com Satanás, né? Até a sua segunda vinda. O Jacó espiritual contra o Esaú espiritual. Então vai ser briga de Deus contra o diabo. Jesus, o Deus Filho, lutando contra Satanás. Então, na volta de Jesus, vai haver esta guerra, né? No Apocalipse 19, do 19 ao 21, vai ser esta guerra. Então, esta guerra entre Jesus, o verdadeiro Messias, e herdeiro das bênçãos do Isaac espiritual, que é Deus, e Satanás, o Deus dos irmãos de Jacó, né, que são os árabes, todos eles, né, só terminará na segunda vinda do Jacó espiritual a este mundo, para tomar posse de tudo aquilo que é seu. Então, Isaac abençoou Jacó com as bênçãos espirituais e com as bênçãos terrenas. O Jacó terreno assumiu as bênçãos terrenas, mas o Jacó espiritual vem assumir as bênçãos espirituais, que é o governo do mundo, e ele vai governar também neste mundo terreno. O Jacó terreno teve que fugir para onde os parentes de sua mãe, à procura de uma esposa, mas também para fugir das mãos do seu irmão Esaú. O Jacó espiritual, como homem, enfrentou o Esaú espiritual e morreu fisicamente. Então, Jesus veio a este mundo, enfrentou Satanás, mas ele morreu. Por quê? Porque Jesus veio para morrer, ele veio para morrer por nós, ele veio para levar sobre ele os nossos pecados, ele veio para deu a vida dele, ele morreu porque ele quis. Ele morreu porque ele quis. Não foi Satanás que tirou a vida de Jesus. Foi Jesus que entregou a sua vida.
mas ele lutou com Satanás, mas ele entregou a sua vida para que eu e você pudesse ter vida. E com a sua morte pôde dar vida à sua esposa, a nação de Israel, que estava morta em seus delitos e pecados. Então, com a morte de Jesus, ele pôde dar vida a toda a nação de Israel. Todos aqueles que querem. Não só os israelitas, mas todos em todo o mundo. Então, a salvação do Jacó espiritual. A bênção espiritual do Jacó espiritual abrange todo mundo. Então, quando Jesus voltar, o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. E o Satanás, a antiga serpente, Gabriel, vai dar um jeito nele, vai prender ele por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, ele será solto para fazer a última ceifa, ceifar os últimos dele. Aqueles que se rebelaram contra Cristo serão ceifados depois dos 1000 anos do governo de Cristo, serão ceifados pelo diabo para irem com Satanás para o lago de fogo. Então, que o Senhor nos abençoe. Se você ainda não aceitou Jesus e quer receber Jesus como Salvador, convide ele para morar na sua vida. Então, nós já sabemos de onde vem o anticristo. Ele vem de Edom. Ele vem da descendência de Esaú. Ele vem da Jordânia. Quer saber quem é ele? Pesquise na internet. Quem é o príncipe? Quem é o rei? Quem é o manda-chuva desta nação? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor me deu. Sei que não dava para dar em 1 hora, passou da hora, mas todos aqueles que têm interesse de crescer espiritualmente na sua palavra, eles estão estudando, estão se aprofundando, estão se firmando mais no Senhor, para quando o Senhor vier buscar a tua verdadeira igreja, estejam todos preparados para subir. Que o Senhor nos abençoe. Aquela pessoa que está arrependida dos seus pecados e querem te convidar o Senhor para entrar na sua vida, que o Senhor os abençoe e dê esta salvação para eles. E que eles tenham o seu Espírito e se curve aos seus pés, reconhecendo que o Senhor, o Jacó espiritual, é o verdadeiro Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o nosso tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu esse estudo, mande ele para frente para que outras pessoas também recebam essa mensagem, seja edificado e se prepare para a volta de Jesus. E dê o seu bonzinho também, se inscreva, compartilhe e até o próximo estudo, até sábado.